Olá, eu sou Ana Piccolo, sou vice-coordenadora do Departamento Científico de Neuroimunologia da Academia Brasileira de Neurologia e hoje tenho a honra de estar aqui com o professor Antônio Rocha, que é professor de medicina da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, neuroradiologista, referência para neuroimunologia do DASA e da Santa Casa, além de diretor científico da Sociedade Paulista de Neurologia. Queria agradecer o apoio da Biogen para esse podcast e também da Academia Brasileira de Neurologia. Nós vamos falar sobre a importância do neuroradiologista na jornada do tratamento dos pacientes com esclerose múltipla. E para isso, eu gostaria de começar perguntando para o professor Antônio Rocha sobre qual seria a importância do neuroradiologista durante o diagnóstico e o acompanhamento dos pacientes com esclerose múltipla. E também, quais seriam os benefícios de realizar o acompanhamento no mesmo serviço ou com a mesma equipe de profissionais. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite, uma honra. A neuroradiologia, o neuroradiologista, se assim preferir, eu acho que deve ser parte do acordo que você faz ao estabelecer com o seu paciente um vínculo de confiança de que o tratamento vai ser um tratamento prolongado. Uma doença crônica que precisa de um controle de perto, seja de atividade da doença, seja de complicações que eventualmente podem ocorrer. Assim, a periodicidade dos exames, são exames que não são simples, né? Você tem que ficar bastante tempo dentro da máquina, parado, absolutamente imóvel, tem que levar os exames anteriores para comparar, ou seja, isso tem que ser parte de um acordo que é feito da relação de confiança entre o neurologista e o paciente, estendido a esse exame com a periodicidade que for definida para cada caso. A equipe, eu acho que fundamentalmente se baseia na definição de que o exame tem que ter uma abrangência que responda às questões fundamentais que se colocam naquele paciente em particular, especificamente. E que essas perguntas vão variar ao longo do tempo. Ou seja, para um paciente com um primeiro exame, suspeita de esclerose múltipla, eu preciso injetar contraste, eu preciso fazer um exame do encéfalo e da medula cervical, pelo menos, e dizer se tem ou não tem disseminação no tempo e no espaço, de acordo com aquele exame. Então, ele precisa ser desenhado completamente diferente de um exame de ressonância, que também tem que ficar parado, que também pode injetar contraste, mas para uma pergunta diferente de um paciente que, por exemplo, vai ser examinado porque tem uma cefaleia nova. É um paciente completamente diferente, um exame completamente diferente, ao final das contas. E o relatório do exame, quer dizer, o radiologista acompanha aquilo na máquina, passo a passo, a definição do que vai ser feito. Existem desenhos já previamente estabelecidos do que precisa para um paciente com esclerose múltipla, no diagnóstico e no acompanhamento, e depois ele vai fazer o relatório. E esse relatório tem que responder essas perguntas. Por exemplo, no paciente do diagnóstico tem que ter essa resposta de disseminação no tempo e no espaço. No paciente de acompanhamento, se existe lesão nova, se existe atividade inflamatória. Quer dizer, são questões colocadas como uma pergunta por trás do pedido. E, obviamente, quem recebe tem que entender aquele contexto para fazer corretamente e responder de maneira apropriada. Perfeito. A gente tem visto nos últimos congressos europeus de esclerose múltipla, o grupo Magnimis falando muito sobre a dificuldade que é implantar um laudo estruturado também no Canadá, nos Estados Unidos. Isso acontece aqui também, eu imagino. O que é esse laudo estruturado e quais seriam os benefícios adicionados ao monitoramento? Vamos definir assim. O laudo estruturado ele tem sido usado para diversas condições para acompanhamento de doenças. Então, é uma maneira de, digamos, estruturar o laudo para que as coisas fiquem claras ponto a ponto. Não deixe de responder nada, tenha uma abrangência completa daquilo que necessita e seja conciso, objetivo nas respostas. Então, vou contar uma historinha simples para ver se você se sente nela. Você pede um exame controle para um paciente sabidamente com esclerose múltipla que está tomando uma droga qualquer que seja, e ele vai onde o convênio mandar, onde ele puder ser atendido. Ele volta de lá, chega para a consulta de retorno, senta na sua frente e diz: fiz o exame, doutora. Cadê o exame? Ué, online. Ah, não tem filme? Não, eles não filmam mais. Não tem um DVD? Não tem mais. É tudo online. E aí você tem um computador com uma tela no seu consultório. A maioria dos consultórios são assim. Você tenta abrir o exame
daquele lugar. Você tem um tempo X de consulta. E o site daquele serviço, e todos funcionam assim, sem exceção, está em manutenção naquele horário. Você não consegue abrir. Aí você pergunta para o paciente, e onde está o laudo? Ele fala para você, está lá, online. Perdeu a consulta, você não consegue ver o exame. Mas digamos que funcione, que você consiga abrir as imagens e ver claramente, está tudo certinho lá. E o anterior? O anterior eu fiz em outro lugar. Você só tem uma tela. Como é que você vai abrir o outro do outro lugar que você vai ter que enfrentar os mesmos problemas, que eventualmente ele pode estar em manutenção ou sofrendo algum problema transitório? Aí consegue abrir os dois, digamos. Você não tem como comparar, você só tem uma tela. Você abre um, minimiza, abre o outro, minimiza, e tem que ir pensando se está igual, se está diferente. Sua consulta vai demorar 2 horas. O laudo estruturado, e voltando à pergunta anterior, a necessidade de fazer nos mesmos lugares, resolve esse tipo de questão prática, que é diária nos consultórios. Você tem o exame feito da mesma forma, exatamente igual, no mesmo lugar. Você conseguiu acessar, você consegue ver as imagens e por si comparar uma a uma. Mas digamos que o relatório estruturado foi feito por alguém que você conhece, que você confia e que traz as respostas objetivas e concisas de tudo que você quer saber. Então, nada mais do que uma folha que tem uma pergunta simples, quase sempre a resposta é sim ou não, e de tudo que você quer saber. As lesões são compatíveis com esclerose múltipla? Sim. Ovoides, bem definidas, isso é o termo compatíveis, maiores que 3 milímetros. Sim. Elas são coalescentes? Sim. Quantas elas são? Isso pode ser feito por estimativas, menos de 10, de 10 a 20, de 20 a 30, ou pode ser contado. Eu faço contado, mas não há necessidade, não há obrigatoriedade que seja feito assim. Ele tem 15 lesões. Que bom, 15 lesões. Onde elas estão? São 5 periventriculares, são 5 subcorticais e 3 no tronco. Excelente. Mas um outro paciente pode ter 40 lesões. Ou essas 15 serem maciçamente distribuídas infratentorial. Muda para você completamente do que eu te disser num relatório descritivo que tem lesões e que elas estão espalhadas aqui e ali. Então eu vou te dizer exatamente quantas são e onde elas estão. No outro item, eu avalio o nervo óptico. Eu vou te dizer se tem ou não sinais de Lemp. Se as lesões comparadas, aí a segunda parte do relatório comparada ao exame de referência. Mudou? Ou seja, pergunta intrínseca aí é, cresceu alguma lesão ou apareceu lesão nova? Apareceu. Quantas são? 2, 3, 4. Onde elas estão? Uma a uma. Se tem anéis paramagnéticos, se tem lesão com realce e se tem atrofia, se tem algum outro achado, meningioma, um AVC, alguma outra coisa no exame. Se você olhar só o relatório estruturado, todas as perguntas que você precisa estão ali respondidas. É difícil você convencer as pessoas que ela tem que resumir o relatório nessa objetividade. Porque elas foram treinadas, acostumadas, todo o tempo da vida de radiologistas, desde a residência, a descreverem. Mas ninguém combinou que você precisa de um relatório descritivo, ao contrário, você precisa de um relatório estruturado. Daí a necessidade de resolver o problema da consulta para que ela seja objetiva, que você consiga acessar os exames e que você tenha um relatório que cobriu toda a necessidade e responde todas as perguntas. Essa é a mágica do relatório estruturado. Perfeito, brilhante a explicação e o quanto isso é importante não só para a questão do tempo de duração da segurança para o médico que está ali, né? E hoje a gente está trabalhando com medicina de precisão, né? Cada caso é um caso, então isso muda tudo, né? Muda tudo. Em relação aos pedidos de exames, existem diferenças entre exames realizados com 1,5 Tesla para 3 Teslas? Quais seriam as considerações sobre o uso de contraste? Tem que fazer sempre o contraste? E quando solicitar ressonância, somente de crânio ou a gente tem que adicionar no segmento medular desses pacientes? Vamos lá. 1,5 para 3 Tesla é uma diferença muito grande para poucos pacientes. Então, se você tem um paciente com uma dúvida diagnóstica, eu estou procurando, ele tem 3 lesões, eu não tenho certeza se tem veia central, eu tenho dúvidas. Esse paciente teve uma neurite, se essas lesões cerebrais são desmielinizantes, inflamatórias, no contexto de esclerose múltipla. Então, 3 Tesla pode ser útil para esse paciente. Eu vou ver melhor a veia central, eu vou ver eventualmente melhor depósito de ferro. Isso aumenta muito a especificidade quando há uma dúvida muito pontual, para poucos pacientes, portanto.
A maioria dos pacientes e os consensos, tanto para diagnóstico do painel internacional, quanto para follow-up das diferentes sociedades, é para 1,5 Tesla. Tudo é desenhado para a maioria dos pacientes, para 1,5 Tesla. Então, os critérios do painel internacional e o acompanhamento podem perfeitamente ser feitos em 1,5 Tesla. O problema é o seguinte, quando você faz um exame em 1,5 e o controle é em 3 Tesla, surgiu uma lesão nova, é porque eu estou vendo melhor ou porque surgiu de fato? Então, esse tipo de questão de ordem prática precisa ser ponderado caso a caso. Por isso que tem que ser de precisão. Você tem que fazer customizado para cada paciente a interpretação do exame, desde a realização e a interpretação do exame. Contraste. Não muda, contraste para 1,5, contraste para 3 Tesla, é o mesmo contraste, a mesma indicação. Não muda, o contraste é o mesmo para 1,5 para 3 Tesla e a indicação também não vai mudar. Então, vários colegas com quem conversamos e já tem mais ou menos, eu sei pelo pedido o que ele quer. Então, assim, vamos supor, primeiro exame, o paciente vem com uma suspeita de esclerose múltipla. Você atendeu uma moça jovem com uma suspeita de uma neurite óptica retrobulbar, você quer saber se no encéfalo, na medula, tem lesões e se isso vai preencher critérios de disseminação no tempo e no espaço. Obrigatoriamente eu tenho que fazer gadolínio, a não ser que tenha uma contraindicação, alergia específica, etc. Mas em condições normais, eu tenho que fazer gadolínio, porque eu tenho que ver se tem lesão com realce e lesão sem realce para te dizer se as lesões subclínicas permitem caracterizar a disseminação no tempo e no espaço. Mas, depois do diagnóstico, esse paciente entra, por exemplo, com uma droga de alta eficácia. Há mais de 6 meses, ele está estável e vem fazer apenas um exame anual, apenas entre aspas, um exame anual para controle, para saber se está tudo bem mesmo. Esse paciente não precisa de contraste. Por quê? Se a droga é de alta eficácia, eu sei que maciçamente, praticamente todos, a barreira hematocefálica está absolutamente estável. Não vai haver quebra de barreira. Portanto, não tem extravasamento de gadolínio. Isso quer dizer que não vai surgir lesão nova? Pode surgir. Mas mesmo que tenha lesão nova, ela não terá, como regra, ela não terá realce. Então eu não preciso adicionar tempo de exame, custo de exame e injeção de um produto externo no paciente. Eu não preciso fazer contraste. Mas digamos que ele não estava com uma droga de alta eficácia, de baixa ou de moderada eficácia, e você resolveu trocar a medicação para uma droga de alta eficácia, por algum juízo do neurologista. Esse paciente, nos primeiros meses, eu não preciso fazer contraste nele no primeiro mês, no primeiro exame. Já mudei a medicação, já sei que ele está num período de transição, mesmo que surja uma lesão nova, não é falha desta medicação que foi instituída. Vou ter que esperar 4 a 6 meses para ir fazer um novo baseline. Com o novo baseline, eu devo injetar contraste. Não obrigatoriamente, eu devo injetar contraste. Para usar aquele como ponto de partida e depois de 1 ano, não preciso mais injetar contraste. Ele cai na regra anterior. Então, basicamente é isso. Em relação ao contraste, a outra eu não esqueci. Em relação à necessidade de fazer sempre ressonância de medula. A medula é assim, na dúvida diagnóstica, eu não consegui mostrar a disseminação no tempo e no espaço no exame do encéfalo, eu posso fazer a medula, mesmo sabendo que, se não há clínica, ela pode mostrar lesão, mas isso não é frequente. É bem menos frequente do que no encéfalo, que 80% das lesões são subclínicas. Na medula, esse percentual, eu não sei dizer exatamente qual é o número, mas é seguramente muito menor. Quando o paciente já introduziu uma medicação de alta eficácia, está fazendo um controle anual, paciente absolutamente estável, a chance de você surpreender uma lesão nova sem repercussão clínica na medula é muito baixa. Se você fizer nos controles anuais o exame do encéfalo, você está cobrindo a maior parte da necessidade desse paciente. Ah, não, eu quero ter 100%. Aí é uma outra questão. Você tem que abranger todo o sistema nervoso central. Você vai ter que incluir a medula, do bulbo até o cone. Às vezes eu vejo colegas pedindo cervical, torácico e lombar. Lombar não precisa. Eu falo sempre isso nos congressos. Ele vai ficar 2 horas dentro da máquina para fazer um exame de raiz. Raiz não desmeliniza na esclerose múltipla. Então, no máximo, cervical e torácica. Mas se você quiser incluir cérebro e cervical, se aproxima muito de 100% na cobertura do paciente. E se você usar só o cérebro, o encéfalo, né? Porque em português é diferente, né? O encéfalo você vai cobrir a maior parte dessas indicações de cada um desses pacientes.
Em relação ao monitoramento agora de pacientes que estão usando, né, medicamento de alta eficácia, você até citou, qual seria a recomendação da frequência dessa ressonância para esses pacientes? E em relação àqueles que estão usando o natalizumab mais especificamente, quais seriam as recomendações quando ele for portador do vírus JC? Com mais de 2 anos de tratamento. Primeiro modelo, o paciente fez exame no momento 0, você introduziu a medicação na semana seguinte, vamos dizer assim, um modelo ideal. Aí você vai repetir o exame depois de 4 a 6 meses da medicação instituída. Esse é o seu baseline para comparar esse paciente daí para frente. Não é o exame do diagnóstico, porque entre o exame do diagnóstico e os primeiros 4 a 6 meses podem surgir lesões novas e não é falha. Então você tem que fazer o baseline depois de 4 a 6 meses da introdução da medicação. Daí em diante, ano em ano. Esse é o modelo usual. Mas, se esse paciente tem risco, ele tem JC positivo, e ele vem fazer um exame porque você quer fazer a vigilância subclínica do risco de desenvolver LEMP, aí é um pedido do radiologista. Conta para mim que ele tem JC, quanto tempo, que ele está tomando a medicação, se possível, título. Porque aí, o que acontece? O radiologista não vai te dizer LEMP sim ou não. Ele vai te dizer lesões suspeitas ou não suspeitas. Não tem lesão suspeita. Quer dizer que todas as lesões são bem definidas, ovoides, periventriculares ou subcorticais, mas lesões típicas de EM. Ponto. Se você me disser, olha, o título é alto, ele está tomando há muitos anos, ele tem JC e o título é alto, aí eu vou valorizar qualquer coisa que fugir disso, da regra reconhecível como lesão típica. Doutora, surgiu uma pequena lesão na ponte, no pedúnculo cerebelar médio, na face, na lateral do quarto ventrículo. Esse lugar é um lugar suspeito. Surgiu uma lesão no trato coroespinhal ao longo do trajeto do trato. É uma lesão de contorno mal definido, meio nebuloso, parece a Via Láctea, mas ela tem 1 centímetro. Vamos fazer um controle desse paciente daqui a pouco, porque eu não sei se essa lesão é LEMP. Alta suspeita, grande chance de estar errado, mas eu não posso ser negligente e dar a possibilidade dessa lesão crescer e eu achar, porque ela é pequena, ela não é LEMP. Então, se você me disser que ele tem muito tempo, que ele tem alto risco, todas as lesões diferentes do óbvio são suspeitas. Preciso fazer controle em menor tempo. No controle de 2 ou de 3 meses, 3 meses seria um tempo mínimo, de 3 meses a lesão cresceu, a margem dela é ainda mais indefinida e ela está localizada naquelas zonas que eu reconheço como zonas de maior frequência das lesões de LEMP. Opa, aumentou ainda mais. Tá? Você vai tomar as medidas necessárias para que aquele paciente seja tratado precocemente ou confirmado o diagnóstico precocemente através dos exames laboratoriais. Vigilância com alta suspeita. 3 a 6 meses para quem está tomando a medicação. Se não tem vírus, 1 ano. Os estudos mostram que quando o diagnóstico da LEMP é feito na fase pré-sintomáticos, o prognóstico é muito bom para esses pacientes. Então, de acordo com a sua experiência, é possível detectar uma lesão sugestiva de LEMP na fase pré-clínica? Quais seriam, então, os principais sinais? Você já citou alguns aqui, né? Para aumentar a segurança, então, desse paciente. Bom, aí nós voltamos naquela questão lá do exame do encéfalo da medula. Lembremos que LEMP não tem no nervo óptico e não tem na medula. Então, não preciso incluir esses exames para controle deste perfil de pacientes com suspeita de LEMP. Encéfalo, RM do encéfalo, é suficiente. Local em que está a lesão, contorno, tamanho e crescimento ao longo do tempo. Então, uma lesão, um local atípico para EM, que não é bem definida, como são as lesões de EM, que cresce ao longo do tempo na vigência de uma terapêutica de alta eficácia. Essa lesão é muito suspeita. Então, muita atenção para ela e, para mim, esse é um diagnóstico que eu gosto muito de errar. Dizer para você, esse paciente pode ter LEMP. Amanhã, ou daqui 1 mês, ou daqui 2 meses, você me liga e fala assim, não era. Nem JC ele não tem. Ótimo, tá tudo certo. O que não pode acontecer é eu negligenciar, não, é pequena, não é LEMP. E daqui 2, 3 meses você me liga e fala assim, olha, dá uma olhada para mim nessa lesãozinha aqui, em tal lugar, assim, 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 porque agora ela mede 5 centímetros. Será que ela é LEMP? Mas agora o prognóstico é muito pior. Você devia ter me dito lá atrás que ela poderia ser. Então esse é um diagnóstico que o radiologista precisa errar. Precisa ter uma atenção, uma vigilância muito alta para suspeitar. A maioria das vezes não vai confirmar, mas aquele que confirmar, você realmente mudou o prognóstico dele para esses locais e para esses padrões.
Eu gostaria muito de agradecer, né, ao professor Antônio Rocha, que brilhantemente nos proporcionou um aprendizado gigante, né, e eu espero poder ter outras oportunidades, mais uma vez agradecer a Biogen e a Academia Brasileira de Neurologia que está aqui nos apoiando nesse podcast. Muito obrigada, professor. Reitero os agradecimentos a todos e, em particular, a você. Muito obrigado. Biogen, código 241.717, junho 2024. A reprodução total ou parcial sem autorização expressa da Biogen é terminantemente proibida. Material médico-científico destinado exclusivamente a profissionais de saúde autorizados a prescrever medicamentos. Biogen Brasil Produtos Farmacêuticos Limitada. Referências: Kausner e Gauthier. Therapeutic Advances Neurological Disorders, 2017, número 10, volume 6, página 247 a 261. Thompson e colaboradores. The Lancet Neurology, 2018, número 17, volume 2, página 162 a 173. Absinta e colaboradores. Nature Reviews Neurology, 2016, número 12, volume 6, página 358 a 368. Trabulsi e colaboradores. American Journal of Neuroradiology, 2016, número 37, volume 3, página 394 a 401.